Estamos iniciando mais uma vez com o programa Delação Premiada. Hoje, com a presença da escritora, doutora em Ciência da Educação, Jeane Maria de Mello, que vai falar sobre o lançamento do seu livro MDA, Método de Combate ao Déficit de Aprendizagem na Alfabetização, CPI. É um prazer estar aqui de volta, né? Nessa leva, fazendo entrevista com os escritores que estão participando da Bienal, realmente é um prazer. E que todos tenham uma grande noite. Vamos ao programa. Conhecimento é tudo, né, Robin? Professora Jeane de Mello, o que trata em relação a este livro, né, sobre o método de combate ao déficit de aprendizagem na alfabetização? Fica à vontade de fazer explanação sobre esse livro de fundamental importância para os educadores, né, hoje aqui no Brasil e em Alagoas. Muito bem, primeiro, obrigada pela oportunidade, né, que vocês oferecem a nós, escritores, de estar divulgando o nosso trabalho. E no sábado o meu livro será lançado, Método de Combate ao Déficit de Aprendizagem. Eu faço esse recorte na alfabetização e um outro recorte que é de crianças de 5 a 12 anos. Esse livro é fruto de 5 anos de pesquisa. Eu trabalho com a educação básica há mais de 20 anos. Eu sou professora há 41 anos. 41 anos de sala de aula ininterruptos. Sou ex-diretora do Instituto Federal de Alagoas. Já andei por aí por vários lugares levando educação. E a educação sempre foi uma coisa que me inquietou muito. Eu sempre me entristeci com o sistema. Eu sempre fui uma professora que eu, como todos os outros professores, tive que seguir roteiros, planejamentos, sistema. Passei por 2 LDBs, a 5692 como aluna e como professora, e a 93/94/96 como professora. Essas leis de educação que regem a educação brasileira, elas são o terreno por onde a educação brasileira anda. E aí, paralelo a isso, nós temos o Conselho de Educação Básica e o Conselho Nacional de Educação. Esses conselhos, eles trazem referenciais que fazem com que as LDBs, que são leis de diretrizes e bases da educação, sejam implementadas. O meu livro, ele não trata de legislação. O meu livro, ele conta histórias. Histórias tristes, histórias verídicas, histórias que hoje a gente abre os meios de comunicação, abre a internet, as redes sociais, e é o que mais se fala. Crianças com déficit de aprendizagem. E que já foram chamadas de crianças especiais, e que agora não são mais chamadas de crianças especiais, elas são chamadas de crianças atípicas. O meu livro, ele trata apenas de criança. Eu tenho uma escola no interior, em Murici, que eu abri em 2021, para trabalhar com crianças de 1 ano e meio a 10 anos. Escolhi fazer esse trabalho porque sempre acreditei, e eu já trabalhei como professora e como gestora, com crianças do berçário até a pós-graduação. E, infelizmente, o caos, o calo e a dor, o meu livro, ele fala de dor e oferece um remédio para tentar curar essa dor. É a educação básica, é a primeira infância. É a criança que hoje vai apenas para brincar, e que é certo. Mas somente brincar, sem uma intenção clara, não vai fazer essa criança aprender. Assim como colocar essa criança dentro de um plano engessado, dentro de uma sala de aula engessada, também não vai fazer com que essa criança aprenda. Você somos filhos
talvez alguém aqui seja mais novo do que eu. Eu já estou finalizando a minha década de 50. Eu já entro para a década dos 60. Também, então você também. Eu entrando em 56, agora 8 de novembro. Eu já fiz 58, já faço 59. Mas nós somos filhos de uma educação da cartilha. Eu fui alfabetizada no Mobral. E eu sempre tive uma coisinha a mais. Tanto é que quando eu fui formalmente a primeira vez para a escola, eu tinha 7 anos já. Eu já entrei no 2º ano. E eu fui levando a vida e fui aprendendo, me apaixonei pela literatura aos 10 anos. Comecei a ler muito cedo. Aos 15 anos eu já tinha lido Machado de Assis, já tinha lido Manuel Bandeira, já tinha lido Os Lusíadas. E fiz questão de copiar, de escrever Os Lusíadas. Foi um cadernozinho de matéria, né? Tudo isso me inquietou. Eu fiz magistério e encontrei muitos percalços, muitas dificuldades, porque eu sempre queria estar à frente, eu sempre queria estar no grito, e errei muito por isso, porque eu ia no grito. Eu ficava tão inconformada com a forma como as coisas aconteciam, que eu ia no grito. Eu tinha aluno, por exemplo, aos 18 anos eu já dava aula. Eu iniciei a dar aula com 16 anos, numa sala de 3ª série, que era chamada a Sala do Inferno. E eu entrei nessa sala e eu olhei e disse, é mesmo, é a Sala do Inferno. E hoje, passaram-se 41 anos e existem salas de aula, meu amigo, que continuam do mesmo jeito. E por que tanta mudança, tanto sistema, tanta lei, tanta legislação e as coisas continuam do mesmo jeito? Porque o professor continuou sem ser capacitado, porque o professor continuou sendo relegado, porque o professor continua sendo o culpado de algumas das situações que acontecem e que ocorrem em sala de aula. Quando eu comecei a escrever esse livro, ele não era uma intenção. Eu queria que pós-pandemia, porque ele começou a ser, vamos dizer assim, inconscientemente escrito em 2021. Porque eu abri a minha escola em 2021 com 12 alunos. E esses 12 alunos, eles tinham de 3 a 8 anos. E nenhum sabia ler nem escrever. E eu, como alguns professores natos que nasceram para dar aula, eu nasci para dar aula. Eu tenho no meu sangue, corre o sangue de professor. Meus pais foram professores do Mobral e eu acompanhava os meus pais para dar aula, o pessoal da fazenda, na casinha das cabras. E eu não ficava em casa. Então foi ali, na cartilha do Tatete Totu, Jajulalelilolo, do tijolo, que eu aprendi a ler. Mas eu aprendi um quê a mais? A dar sentido àquilo ali. Eu ficava impressionada quando as crianças da fazenda, elas ficavam decorando enquanto eu entendia o que estava naquela cartilha. Eu compreendia o que estava naquela cartilha. E tinha crianças que ficavam assim, tatetitotu, jajulalelilolo, tatetitotu, jajulalelilolo. E quando a professora chegava e dizia, qual a palavra? Não sei. Então, assim, esse sofrimento, ele não acabou. Em relação, professor, para complementar em relação ao seu pensamento, em relação a essa questão, para formatizar a criança, ela realmente conscientizar referente a essa questão da alfabetização, qual a sua visão do papel do método Paulo Freire em relação a essa questão? Paulo Freire, ele trabalhou com adultos, né? Mas o método dele se adapta a qualquer nível e a qualquer classe. O que é que Paulo Freire diz? Que você aprende a fazer fazendo. Que o chão da sala de aula é o lugar onde se aprende. E que o amor, que é o que eu defendo, eu não tenho hoje não posso dizer a você, olha, eu sou
discípula de Paulo Freire, discípula de Maria Montessori, discípula de John Dewey, mas eu estudei todos eles. E de cada um deles eu pude tirar alguma coisa. Paulo Freire foi um dos maiores líderes educacionais de transformação e mudança nesse país. Só que nós encontramos a ferramenta correta, mas não encontramos a caixa para colocar a ferramenta, falando metaforicamente, né? Então, eu tenho uma metodologia em que você faz brotar, e para o adulto foi mais fácil ele trabalhar com o adulto. Por quê? Porque o adulto, ele já está com o pensamento formado, ele já tem a sua ideologia pronta. É mais fácil debater com ele, é mais fácil você chegar para ele, questioná-lo, direcioná-lo às próprias descobertas. E com a criança não é assim? Pasme, é assim. Eu tenho crianças de 4 anos que têm suas próprias definições de aprendizagem. Depois de amanhã, quinta-feira, eu trarei 30 alunos entre 4 e 10 anos que pela 4ª vez, pelo 4º ano consecutivo, produzem o seu próprio livro. Eles vão apresentar os livros e eles vão autografar esses livros. Eu digo que a nossa escola, quando a gente está fazendo o projeto, nós desenvolvemos um projeto dentro da escola onde a alfabetização é a linha mestra. Porque você não vai aprender geografia, você não vai aprender matemática, você não vai aprender história, você não vai aprender ciências. E até aprende, né? Até porque a gente aprendeu, a gente está aqui, nós somos sucesso de conhecimento, de aprendizagem, mas a que preço? A que preço nós chegamos? Alguém aqui é da palmatória? Porque eu sou. E eu tinha pavor da palmatória. Então eu dei meu jeito. Eu dei meu jeito de aprender para não levar a palmatória. Né? Eu sou do caroço do milho. Eu dei meu jeito. Eu dei a minha forma para não ir para o caroço do milho. Você pensou em alcançou esse método? Da palmatória? Sim. Mas nunca levei palmada, não. Nunca levei, não. Mas alcançou. Alcançou? Estudou com a professora da palmatória. Tabuada, que batia um pauzinho que batia. Eu não cheguei. Era uma régua desse tamanho aqui. Era uma régua de mais de 50 centímetros. Devia ter uns 70 centímetros de madeira. Isso. Entendeu? Quando a palmatória não era mesmo um cabo parecendo uma colher. No final era uma colher, que não tinha uma colher. Entendeu? Batia assim aqui na... Eu tinha verdadeiro pavor. Então eu não sabia nem o que eu estava falando. Mas eu dizia tudo que a professora queria que eu dissesse. E aí era 10. Inclusive a farda que eu usei na época, quando eu tinha 8, 9 anos, ela era cambraia branca, e de um lado tinha um losango com a série que eu fazia, e do outro lado o meu mérito, as estrelas. E eu era cheia de estrelas. Eu não brincava na hora do intervalo, porque era um bolo nivelado. Os outros iam para palmatória, eu me isolava. E esse isolamento, para não ir para a palmatória, que eu tinha medo, porque minha mãe também era professora, me isolava das brincadeiras. A minha brincadeira era ser o cabo de guerra. Eu era o cabo. Então, para essa brincadeira eu podia participar. Então, isso tudo me incomodou a vida inteira. E aí, hoje eu crio um método, mas é um método que a gente aplica com crianças típicas e atípicas. Agora eu vou sair desse rol de história, que é uma história muito batida, muito conversada, muito vista, todo mundo já fala muito sobre isso, para falar do que hoje está quase virando moda. O autismo, o TDAH. E é preciso ter muito cuidado quando a gente vai falar sobre isso. Para nós abordarmos esse assunto, vamos para o nosso segundo bloco. Vamos no nosso segundo bloco. Professora Jeane Mello, pode continuar seu pensamento em relação ao seu livro. Bem, hoje a maior dificuldade dos professores e das escolas é receber
as crianças que apresentam déficit de aprendizagem com diagnóstico. Então, no MDA, eu lanço alguns modelos de diagnóstico que vão auxiliar o professor, porque ele é o primeiro a ter contato com essa criança. Então, você tem uma sala de 30 alunos, vamos ser assim, né? Vamos ser bem positivistas, no sentido de coisa boa. Uma sala de aula com 30 alunos, você tem 8 alunos que você chama de divergente. O que é o aluno divergente? É o aluno que não acompanha os alunos regulares. O professor é o primeiro que tem contato com essas crianças. Então, logo, o professor é o primeiro que percebe essas divergências. A dificuldade em colocar em prática a aula, colocar em prática o plano de aula dele, o trabalho que ele vai realizar naquele dia, naquele turno, naquela manhã, naquela tarde, ele vai identificar quem vai acompanhar e quem não vai acompanhar. E aí você tem os casos que estão postos nos livros. Naquela manhã, a professora aluna chegou e estava iniciando o ano letivo e ela combinou com as crianças que trabalhariam um pequeno texto. Desse pequeno texto iriam trabalhar com questões sociais, ciências, matemática, uma questão bem interdisciplinar. E ela chegou até, era uma turma de segundo ano, de 7 anos, e pela legislação, uma criança com 7 anos tem que estar lendo com fluência até o final do ano, ela pode até chegar no segundo ano esparçando. A cobra viu o rato. Mas no final do ano ela tem que chegar. A cobra viu o rato, não o rato. A criança é a mãe, porque ele vê o é. Né? No sul é e, aqui a gente diz i. Mas a criança, quando ela está esparçando, ela lê a vogal e ela lê a palavra como ela está vendo. Então ela é muito feliz de assumir mais de 15 anos de experiência de sala de aulas, aos trancos e aos barrancos. Ela pega uma turma em 2022, já dentro dos novos parâmetros curriculares, seguindo as BNCC, que são as bases curriculares comuns nacionais, ou nacionais comuns, e ela prepara sua aula, prepara uma parlenda para trabalhar com as suas crianças. A parlenda mais simples e que toda criança deve conhecer quando brinca na rua. Batatinha, quando nasce, esparra a rama pelo chão. A menina que quer casar põe a mão no coração e aí a professora ela vai levando como ela encontra nos próprios livros didáticos que traz a parlenda. E aí o que acontece? Ela faz a leitura junto com as crianças, ela lê com as crianças e ela vai pedir depois que as crianças façam a leitura e algumas atividades. Quando ela chega perto de Ana, Ana é uma menina de 7 anos. Aparentemente Ana, tranquila, normal. Mas assim que a professora chega perto para trabalhar com a questão da leitura, Ana já começa a chorar. E a professora vai, com o carinho, o amor que ela tem, vai tentando ajudar a Ana. Enquanto ela está tentando ajudar a Ana, Leandro já pulou as carteiras tudinho, uma por uma. Ele já pulou, porque ele sabia que ia chegar nele. E Cláudio, né? Porque quando ela chega perto de Ana, Ana deixa claro que não sabe ler. E aí ela anota no seu caderninho o primeiro problema da sala daquele dia. Então ela já tem um problema para resolver naquele ano. Ela pula a Ana, que fica aos prantos, enquanto os coleguinhas riem, e vai para Leandro e pede para Leandro voltar e assentar-se na sua cadeira e ficar quieto. E ele ri da tia Luna. Ele fica, ela faz alguma ameaça, olha, você vai ficar sem o intervalo, não vai brincar no recreio. Ele senta, mas ele está muito nervoso, porque a leitura vai chegar nele. E aí ela vai para o outro aluno, Cláudio, e o Cláudio todo feliz. Ela, Cláudio, a tia vai ajudar. Ele, não sei ler não. Não, mas a tia vai ajudar. Vamos ler a palavra batata. E a tia Luna soletra para ele. Beabá, teatá, teatá. O livrinho que o sistema entrega, né? O governo entrega, o Estado, que é responsável
pela educação, o município, né, que é responsável pela educação básica, o Estado é responsável pelo ensino médio e a União pelo ensino superior. Então, o Cláudio, ele olha para a professora olha para ele sente segurança no olhar da professora e a professora vai lá, beabá, teatá, e aí, Cláudio? Ele olha para a figura, olha para a professora e responde, é batata, tia Luna. Quer dizer, Cláudio tem a mesma idade. Perto de fazer 8 anos, ele não consegue associar o som à letra. Beabá, teatá. Eu não estou aqui colocando se o método da tia Luna é o correto ou é o errado. Mas ele nem consegue associar som à letra. Nisso, Luísa, que também estava na sala, não contou a história. Pegou a página do livro, rasgou, amassou e colocou lá no lixo. Tia, meu livro não está... Ela achava que a tia não estava vendo. Tia, meu livro não tem página não. E aí a tia Luna anota todos aqueles casos e diz, e agora? O que é que eu vou fazer? Fora os outros que ainda apareceram, e o tempo que ela já perdeu, o tempo que já passou, eles o tempo todo perguntando se já estava na hora de lanche, da merenda, para sair, para ir merendar e brincar. Quando volta, a sala está de perna para o ar, os livros tudo fora do lugar, ela com a mão na cabeça. Isso com a experiência de mais de 15 anos de sala de aula. O pós-pandemia trouxe esse tipo de realidade. Esse é um dos tipos de realidade que está apontado no livro. Essa foi uma das professoras com as quais eu trabalhei. Eu trabalhei 1 ano com essa professora. E aí lancei mão de 2 ferramentas. Uma eu chamei de reforço engajado. E a outra de pequeno autor. Toda criança gosta de história. A questão era como conseguir o apoio da gestão. Porque as provas do SAEB estariam às portas no mês de outubro. Isso deveria ser março, né? E em março as escolas já começam a se preparar para o SAEB. E quem vai para o SAEB, porque as turmas elas são sorteadas, né? As turmas são sorteadas e os municípios precisam de nota alta no SAEB para poder receberem recursos. Então a luta da tia Luna, que é uma das professoras, eu trabalhei com 10 professores de Murici e trabalhei com 10 professores aqui de Maceió. Eu trabalhei com 3 escolas públicas de Murici e uma privada, que foi a minha escola, e trabalhei com 3 escolas privadas daqui de Maceió, de alguns conhecidos, de alguns colegas meus. O nosso trabalho foi realizado aos finais de semana, a cada 15 dias, ou uma vez por mês. Eu passava a metodologia, e a metodologia se dava da seguinte forma: essas crianças elas precisam preencher as lacunas que foram deixadas de lado. E naquele momento não fazia diferença se a criança era típica ou atípica. Porque se Leandro estava pulando tanto aquelas cadeiras, ele era hiperativo, ele tinha TDAH. Se Luísa rasgou a página do livro e disse que não ia ler de jeito nenhum e começou a chutar embaixo da cadeira, ela tinha TOD. Se Ana, aos 7 anos, chorava, ela via as frases, ela começava com uma palavra, com uma frase, mas ela não conseguia terminar. Ela tinha dislexia. O Cláudio, que não conseguia aos 7 anos associar letra e som, sílaba e palavra, ele tinha desrotografia, ou todas essas crianças elas eram vítimas de uma roda que era como aquele moinho que vai rodando e a água vai subindo, vai descendo, e aquela mesma água vai subindo e vai descendo, metaforicamente falando. Porque nenhuma dessas crianças tinha laudo para dizer que ela tinha autismo, que ela tinha TOD. Por quê? Porque a inclusão, ela é lei. Desde 2013, quando foi detectado que o autismo era de fato uma divergência neural, não era uma loucura e uma camisa de força, porque muitos morreram com choques elétricos e em camisas de forças porque não tinham laudo. Até que os Estados Unidos, ele publica em 2013 a primeira tese e a DSM em que
o autismo é reconhecido como uma condição neural e não como uma doença. O autismo ele é reconhecido como uma disfunção onde, trabalhando-se o método certo, trabalhando-se com a aprendizagem assertiva, ele podia ser médico, advogado, engenheiro e o que ele quisesse. Demoraria um pouco mais? Sim ou não. Porque, em se tratando de autismo, nós temos 3 níveis. Dentro desses níveis, graus e espectros, podemos ter de suporte ou não. Só para dar um exemplo bem prático, na minha escola eu tenho 13 crianças com necessidades especiais. Não é mais para dizer que a criança tem necessidade especial, é para dizer que a criança tem deficiência. Porque de ano em ano o sistema se reúne e muda tudo. Eu não sei se são psiquiatras, se são psicólogos, se são pedagogos, não sei quem são essas pessoas, eu sei que a gente já recebe o pacote pronto. Não é mais para dizer que a criança tem necessidade especial, ela tem deficiência neural. E a acuidade e o cuidado com estas crianças não é feito de forma assertiva, porque o professor não foi preparado para enfrentar isso. Como eram chamados Ana, Cláudio, Leandro e Luísa? Rebelde, preguiçoso, burro, que mais? Moleque, maluqueiro, rebelde, porque o TOD é o transtorno opositor desafiador. A professora diz, vamos fazer a tarefa. Não vou, você não é minha mãe. E o aluno que bate no professor? O que chega a fazer com que um aluno em sala de aula, uma criança de 8, 9 anos, agressiva. Eu tinha um aluno que ele está na orelhinha da capa do meu livro. E eu digo, toda a semelhança que está apontada no meu livro com a realidade é mera coincidência. Eu mudei nomes, eu mudei idades, eu mudei nome de escola, eu mudei lugar. O que aconteceu em Murici, eu joguei para Maceió. O que aconteceu em Maceió, eu joguei para Murici. O que aconteceu na minha escola, eu joguei para outra escola. O que aconteceu na outra escola, eu joguei na minha. Mas eu chamo de Rian, o menino que está na capa do meu livro. O Rian chegou com 4 anos de uma agressividade que a primeira criança que passasse na frente, ele metia a mão e ria. Como é que uma criança de 4 anos pode ter maldade? E a mãe perguntou, você aceita meu filho na sua escola? Sim, aceito. Mas você vai ter que entender que ele vai aprender o que é não. Que para isso, algumas coisas que ele mais gosta, você vai ter que me dizer para que eu possa tirar, sem precisar da agressividade. Interessante, eu sempre tive essa visão pedagógica, né, em relação à criança, e poucos pais entendem, né, em relação a isso. Os pais, eles não aceitam o diagnóstico. Esse menino mesmo, que o nome dele não é Rian, esse menino tem outro nome, eu não vou dizer de jeito nenhum, com a proteção de dados do meu próprio livro. É um livro que eu não sei, é um livro que conta histórias, que traz um método, que traz os resultados do método. Dentro do livro eu tenho 2 ferramentas, chama-se Reforço Engajado, que é o reforço que vai cobrir todas essas lacunas e que podem ser realizados no contraturno ou dentro da própria sala de aula. Ah, mas se acontece com uma criança atípica com laudo, não pode ser dentro da sala de aula, porque uma criança que tem laudo, ela é vista pela legislação de forma diferente. Esse professor vai fazer o quê? Se ele tem o aluno que não foi alfabetizado, eu vou terminar a história de Rian. A Rian chegou com 4 anos. O Rian, ele era tão agressivo, ele tinha uma força descomunal. Quando ele tinha crise, eram necessárias 3 pessoas para segurar o Rian. E eu apertava Rian aqui no meu peito e olhava nos olhos dele. Ele gritava, eu assim, olhando nos olhos dele, Rian. E ele... Até passar aquilo. Vamos conversar com a mãe. Nós tivemos uma dificuldade na primeira semana, na segunda semana, na terceira semana, que quem foi à escola foi a avó.
A mãe já sabia, porque a criança que está fora da escola a partir de 4 anos, o conselho tutelar vai bater na porta. Até 3 anos já tem creche de todo tipo por aí, para a criança já entrar na escola a partir de 1 ano e meio. Eu recebo na minha escola crianças a partir de 1 ano e meio. Mas as escolas do município têm as creches. Mas a obrigatoriedade é a partir dos 4 anos. Então, ela já tinha passado por outras escolinhas, o menino já tinha tocado terror, já tinha alcunha, chegou na minha escola, e aí eu mandei chamar a mãe. Não, a avó vai. Eu quero a senhora aqui. Quando a gente começou a conversar, olha, o Rian está muito agressivo, a gente queria saber como é que está em casa, etc e tal. Se ele precisa de uma boa lapada, vocês me botam ele de castigo, eu soube que ele faz o que ele quer, vocês deixam ele fazer o que ele quer. Eu disse, a senhora acha mesmo que umas boas lapadas vai resolver a situação do seu filho? A senhora já pensou em levar o seu filho a um especialista para que ele possa ter um acompanhamento multidisciplinar e a gente ter um diagnóstico? Porque eu não sou terapeuta, eu não sou médica, eu não sou psiquiatra. Eu sou pedagoga, professora, aquela que primeiro tem contato com o seu filho. E ele não está fazendo birra. Não vai ser a lapada que vai resolver o problema do seu filho. Ele precisa de uma terapia ocupacional, ele precisa de um áudio, até para nos ajudar. Porque eu não quero que o Rian saia daqui sem aprender nada, quando eu sei que ele é capaz de aprender tudo. Ah, tá, nós levamos 6 meses aplicando o MDA com ele. Ele tinha crises quase todos os dias. E ele, esperto que é, porque as crianças com deficiência neural, eles são mais espertos do que a gente, longe. Rian descobriu logo que em casa levava lapada, mas que depois que a gente conversou ele não ia mais apanhar. Engano nosso, ele apanha até hoje. As lapadinhas, né, com a sandália, com o cinto, seja lá com o que for, não é espancamento, a gente tem certeza que não é espancamento que ele recebe. Mas as lapadinhas, na hora da... Você tem que saber separar a birra, o que é birra e o que é crise. A birra, a criança ela tem medo, ela recua. Mas a crise não tem nada que faça essa criança recuar. Nada. Ela é capaz de morrer, mas ela não recua. Já vi crianças realmente desse tipo, não sabe de onde... Não recua. Se a criança estiver com birra... Se emburra. Emburramento, meu Deus, eu queria que só... Antigamente a gente via criança, apanhava e não aí é que se rendia de jeito mais, era capaz de desmaiar, e os pais passavam vergonha, não saíam com essa criança com vergonha. E aí os nossos estudos apontam que a primeira coisa é o amor. Não pode ser qualquer pessoa que vai trabalhar com criança divergente. E eu tenho uma parte do meu livro que eu questiono a inclusão. Não é a inclusão de nível 1, nível 2 ou nível 3. Eu tenho na minha escola autista de nível 1, que você olha para eles, esse menino super inteligente tem autismo? Tem dias que ele chega, ele não fala com ninguém. Ele tá aqui, todo mundo está na sala de aula, a lágrima está descendo. Você está sentindo alguma coisa? Não. Você quer tomar um refrigerante? Quer ir ali no pátio, dar uma volta? Não. Quero fazer minha atividade. Desse jeito. E faz a atividade com um esmero melhor do que as crianças chamadas típicas regulares. Eu tenho criança nível 2, que é a criança que pode ser verbal e não verbal. Eu tenho uma criança que chegou há exatos 5 anos. Ela começou a falar agora. E eu estou para fechar minha escola. Não tenho apoio. Eu treinei as minhas professoras. Que tristeza isso. Se não tem apoio do governo municipal, governo estadual. De ninguém. A escola, um apelo aqui, né? A escola está com tudo atrasado. Eu estou para vender a escola. Que tristeza. Pensei 2 vezes em vir aqui falar sobre isso. Meu livro vai ser lançado sábado e eu me pergunto, aonde esse livro vai chegar? Porque quem precisa dele não sabe o que fazer. Eu dei uma palestra para 200 famílias atípicas e disse para elas, eu estou aqui para lutar por vocês. Nós convidamos 200 autoridades, compareceram 72. Sociedade civil, sociedade jurídica e sociedade política. Vereadores, deputados, juízes, todas as pessoas que foram chamadas, nós chamamos 200, porque a gente sabia que pelo menos 100 estariam lá.
Estiveram 72, foi um número muito pouco. Quantos alunos você tem lá hoje? Na minha escola? Sua escola? 5 anos. Vou fazer um apelo aqui ao quantos estudantes? Alunos. Quantos alunos? 52. 52 alunos. 52 alunos. Nós fazemos um apelo aí, né? Ao poder público, ao prefeito, ao governador. A escola em Murici. Em Murici. Mas todas as autoridades. Né? O poder político é para isso, para ajudar a levantar, dar a mão. Antes de entrar aqui, eu falei, acho que eu nem vou entrar. Porque a pessoa estava dizendo, eu lhe ofereço tanto por tudo que tem lá dentro da escola. Aí, semana passada, conversando com umas mães, que eu vou ter formatura. Eu vou ter a formatura do ABC. E nessa turma eu tenho 8 alunos. Desses 8, 3 são autistas. Eu tenho 2 de nível 1, sem precisar de suporte, e tenho um que quando ele chegou com 3 anos, ele falava tudo em inglês. Ele assistia muito Pocoyo. Então ele assistia em inglês. A gente teve que desconstruir toda a parte. Se a mãezinha dele estiver me ouvindo, ou se ela chegar a me ouvir, eu não sei se eu vou receber essa gravação ou alguma coisa. Ele é o aluno mais inteligente da sala. É isso aí, né, Eu disse pra ela, eu não sei se eu vou estar com a raio de luz o ano que vem aqui. Vamos encampar uma luta em defesa da escola, a raio de luz aí, e ajudar, né? A fazer um apelo às autoridades constituídas do Estado, ao poder público, que chegue junto ao prefeito de Murici, o secretário de Educação de Murici, as autoridades constituídas. Vamos dar uma força à escola, que é isso que faz um trabalho tão importante em defesa das crianças especiais do nosso Estado. Vamos marcar uma reunião na OAB. Em relação a pegar o apoio, né, da OAB em relação a Comissão de Direitos Humanos da OAB. Também. Isso é direitos humanos também. Eu posso. Eu tenho esperança. Tenha. Eu não sou inocente, não. Creia. Eu fui diretora da maior instituição desse estado e eu não passei 10% de dor do que eu passo na minha escola. Imagina. O IFAL, o Instituto Federal de Alagoas Campus Maceió, aquele gigante que eu peguei caindo nos pedaços e deixei como está. Você conhece, meu amigo? Conheço, sim. Aquilo foi fichinha para mim. Conheço o trabalho. Eu peguei 1.280 alunos, deixei com 7.000. Eu peguei 240 servidores, deixei com 680. Eu deixei uma escola, uma universidade. Eu peguei 4 superiores, deixei... De 4 cursos superiores, eu deixei 14. Eu não consigo manter uma escola com 52 alunos. Cada passo que eu dou, eu sinto que tem 10 me arrastando para trás. Mas creia, a gente está aqui para ajudar. Estamos chegando ao final do programa, né, Aldinho? Exato. As suas considerações finais. E eu faço um convite, né, em relação, eu vou conversar com o presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB, que faço parte da comissão, a gente marcar uma reunião lá na OAB para discutir essa questão e colocar a sociedade a par e pedir as devidas providências que o caso requer em relação a essa questão. Confie, creia. A escola tem dívidas. A barreira vai ser vencida. Hoje mesmo, uma mãe, que é mãe de um aluno que chegou, nem ela sabia que ele era autista, e eu disse, mãezinha, eu preciso falar com você. Você pode procurar um especialista para ver se o seu bebê ele tem algum déficit, porque assim, do ponto de vista cognitivo, ele tem se desenvolvido bem, mas socioafetivo ele tem uma dificuldade muito grande. Ela disse, eu já tinha desconfiado, algumas pessoas dizem que ele não é muito bom da cabeça, não. Eu disse, não, mãezinha, ele é excelente, é só pra gente tirar dúvida. Quando logo veio autismo de nível 2, sem suporte. E hoje ele está alfabetizado. Ele tem 6 anos, já era para estar no primeiro ano, ela me questionou. Mas eu disse, mãe, a senhora me confiou seu filho. Se eu fechar a raio de luz, o seu filho ele pode ir para o 2º ano aqui no município que ele acompanha. Porque o que eu ensino na alfabetização com a minha equipe, o município ensina. E não é qualquer um. Por quê? Porque quando eu trago módulo, ele tem módulo igual a qualquer outra criança, ele acompanha. O que foi que ele precisou vencer? A questão socioafetiva, que é uma dor.
Outro pai, olha, eu já visitei, essa criança eu tenho certeza que ele é autista. Eu tenho certeza que ele é autista do nível 1. Só que ele já visitou todos os neuros que ele já foi. E eu tenho vontade de dizer, procure especialistas fora. Porque seu filho é autista, eu sei que ele é. A minha experiência não está errada. Só que o autismo dessa criança é para superdotação. Essa criança, ela chega para mim e diz assim, hoje eu vou lhe testar. Eu não vou dizer a sala, nem aonde. Eu conheci um autista que ele era expert em computação e saiu corrido de Brasília, estava com um processo lá que entrou no sistema do banco. Quer dizer, que são super inteligentes, né? Super inteligentes. Essa criança, ela sofre, e sofre muito. E ela diz, eu quero ir para minha escola, porque lá as pessoas me entendem. Lá tem criança que não fala, pega a roupa assim, a farda. Com 8 anos. Tá na hora não, fulano, de ir. A mãe conta, a mãe diz pra gente. E eu chegar pra essa mãe e dizer, não vai ter mais a beleza. O seu filho vai brigar por uma vaga no centro que foi criado, ou ele vai para uma escola, porque ele já tem 8, ele vai para um 3º ou 4º ano aí qualquer da vida, e Deus ajude, porque se você não botar seu filho na escola, o conselho tutelar vai atrás de você, e se você deixar o seu filho na escola, você sabe que ele vai sentar numa cadeirinha lá, vai ficar lá isolado, porque ou você já compra um abafador pro ouvidinho dele na hora do intervalo, que as escolas do município, não só a de Murici, eu não estou falando inclusive a Secretaria de Educação de Murici tem, no que é possível, tem me dado apoio, mas o apoio que eu preciso, por exemplo, é um projeto que foi enviado para a Câmara de Vereadores, que foi aprovado por unanimidade, e só está faltando regulamentar. O que é regulamentar um processo que já foi pronto? Complicado, viu? Eu não tenho como esperar, porque eu não tenho mais dinheiro de tirar dinheiro do meu bolso. Pois nós encerramos o nosso programa de eleição premiada, deixando aí um apelo, né, ao poder público municipal da cidade de Murici e do poder público estadual e federal, claro, que possa dar o apoio necessário, claro, para que este caso seja solucionado e as crianças, nossas crianças atípicas, né, que precisam deste apoio, possam realmente ter assistência constitucional, né, de que a nossa Constituinte permite, aliás, e dá a essa criança, né, esse direito de ter realmente uma educação integral. Parabéns, professora, pelo excelente trabalho que está sendo desenvolvido, e tenho certeza que vai chegar um momento que a senhora será reconhecida, né? Mas para isso é preciso de luta, não desista, cabeça erguida, não desista, né? Conte com o nosso apoio. Com certeza. Certo? Estarei a Comissão de Direitos Humanos. A Comissão de Direitos Humanos da OAB, eu irei falar com o presidente, iremos dar o apoio necessário. Não desista, porque só através da luta e da perseverança é que conseguirás realmente o sucesso em relação a essa questão, que não é uma questão minúscula, é uma questão de fundamental importância para o desenvolvimento dessas crianças que precisam do apoio do poder público. Rodrinho, principalmente você, político de mandato, que usa criança autista, com deficiência, com déficit, o que for, como sua plataforma política, chegou a hora de fazer sua parte, né? Não é só usar discurso político para ganhar voto e depois dar uma banana às famílias que precisam de ajuda, né? E às escolas que trabalham com essas crianças, né? Tá na hora de ajudar, chega junto. Um forte abraço, professora, conta conosco. O meu livro foi uma válvula de escape. Será lançado sábado, Que horas? Das 16 às 18. E eu trago para os professores que sofrem... Na Bienal do Livro, que local? Do Livro, no stand 17, da Academia Maceuense de Livro. Conseguiram tirar essas crianças da cegueira e da esperança. Isso aí. E futuro, porque elas merecem.
Obrigada. Obrigada pela oportunidade. Um abraço.